Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos dar uma olhada numa partida? O Mikhail Tal, 4 anos antes de se tornar campeão mundial, a gente está em 1956 então, e a gente vai entender por que a turma vinha falando tanto do Mikhail Tal, né? Até ele conseguir desafiar o campeão, o então campeão mundial, Mikhail Botvinnik, né? Então até chegar lá, vamos dar uma olhada um pouco antes, quem era o Mikhail Tal, né? Por que ele já era tão, né, aclamado ali pelo público, né? O pessoal ficava eufórico para ver as partidas do Mikhail Tal. E vamos dar uma olhada por quê. Aqui ele tá de brancas jogando contra o Vladimir Simagin. O Vladimir Simagin, gente, é um jogador fantástico. Ele é pouco falado, talvez menos do que deveria. O Simagin, ele foi o treinador de Smyslov para se tornar campeão mundial. E é uma pessoa que tem jogadas, assim, partidas incríveis, realmente. Um jogador de primeiríssima qualidade. E a gente tem uma partida muito bacana aqui do Mikhail Tal, então, contra o Simagin. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui o João Moreira Júnior, inscrito do canal, que me mandou 2 livros. Já faz um tempo que ele me mandou esses livros. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem. É o Tal desde 1960 e Prática de Ajedrez Magistral, que é escrito pelo próprio Mikhail Tal, contando, praticamente como se fosse um diário ali, contando o seu match contra o Botvinnik em 1960, o match que ele se tornaria o campeão mundial, né, aos 23 anos de idade. Então quero agradecer muito aqui, João Moreira Júnior, os livros que você me passou, eles estão sendo mais do que nunca úteis agora, como a gente chegou aí no Mikhail Tal, na nossa playlist aí da saga dos campeões do mundo aí, de Labordané a Magnus Carlsen. Muito obrigado, João Moreira Júnior. E vamos dar uma olhada nessa partida então. Mikhail Tal de brancas jogando contra o Simagin. E o Tal abre com E4, peão do rei. C6, Caro-Kann, defesa Caro-Kann. D4. E aqui D6 pelo Simagin. Surpreendente, né? Quem joga Caro-Kann, em geral aqui joga o lance D5, praticamente sem pensar. Mas aqui D6, um lance praticamente aí transpondo para uma defesa Pirque, né? Com D6, que é quando se joga E4 e D6 direto. A partida segue aqui com cavalo C3, cavalo em F6, F4, Mikhail Tal vai então, já que as pretas não lutaram tanto assim por E5, né? Aqui o Mikhail Tal vai preparando para jogar o lance E5, dama B6, cavalo aqui em F3, adicionando mais uma defesa em F4, em D4, bispo G4, bispo E2, cavalo de bem em D7, e agora, bom, muita gente aqui jogaria com roque, né? A gente aprende a dar roque o quanto antes. A dama D3 é um lance possível também, adicionando mais uma defesa aqui em E4. É um lance bem flexível. Mas aqui o Mikhail Tal vai imediatamente para o lance E5. Ele é um jogador agressivo, né? Um jogador que gosta das complicações táticas. E ele já vai para E5 imediatamente. Atacando então o cavalo de F6. Cavalo D5 foi jogado. E agora roque. Agora sim, dando roque. Cavalo toma C3 e B toma C3. Aqui pode parecer que as pretas conquistaram algo ao fazerem isso, porque agora as brancas têm peões dobrados. No entanto, o Mikhail Tal vai mostrar que na verdade ele tem uma posição muito boa, né? Que essa coluna aqui semi-aberta para ele pode ser muito boa e que a vantagem de desenvolvimento, né? Eu acho que o ponto dessa partida é a vantagem de desenvolvimento do Tal. Ele já tem um centro muito bem dominado, o rei já deu roque, né? As peças já de certa forma desenvolvidas, e as pretas perderam alguns tempos aqui jogando C6, D6, dama B6, né? Ainda não estão muito bem desenvolvidas, o rei está aí no centro, e o Mikhail Tal vai mostrar como é que se castiga isso. Vamos ver. E6 foi jogado aqui pelo Simagin, ele quer desenvolver o bispo e poder dar roque, só que o Mikhail Tal não dá tempo para isso. Ele joga aqui com cavalo G5, e agora ele está atacando o bispo aqui em G4. Bispo toma em E2, dama toma em E2, e agora o Simagin, claro, quer expulsar esse cavalo daqui, joga H6, e agora o Mikhail Tal então fez papel, perdeu tempo, né? Porque o cavalo veio para G5, agora vai ter que voltar o cavalo, vai jogar o cavalo F3 ou o cavalo em E4, enfim, né? Agora vai ter que voltar, né? Só que não, é o Mikhail Tal jogando aqui, não é qualquer jogador, ele vai para o melhor lance da posição. Bom, existem alguns lances bons aqui, né? A dama H5 aqui também é possível nessa posição.
né? Fazendo uma cravada aqui no peão, atacando em F7, o peão não pode capturar o cavalo se não cai a torre. Mas depois de G6, né? Dama H5, depois de G6, a gente tem uma posição complicada, né? Dama H3, mantendo aqui a cravada, e com alguns temas de sacrifício no futuro, seria uma possibilidade, tá? Mas o Mikhail Tal vai para algo mais forte aqui, mais direto, com cavalo também F7, esse é o Mikhail Tal fazendo o seu sacrifício de cavalo, né? É a partida do jeito que ele gosta aqui contra o Simagin, vale dizer novamente que é um jogador muito, muito, muito forte. A partida segue então, aqui não tem como você recusar, né? Tá atacando a torre, tá atacando o peão, né? Acabou de ganhar um peão, aqui você tem que capturar. Rei toma em F7, portanto, e agora tudo que o Mikhail Tal queria, né? F5. Então o Mikhail Tal vai mostrar, né? O ponto todo dele, a teoria toda dele, é que ele vai punir o pouco desenvolvimento das negras, né? Perderam muitos tempos. Então o Mikhail Tal sacrifica uma peça para partir realmente para um ataque aí ao rei. F5, ameaçando abrir aqui a posição. D toma em E5 foi jogado. F toma em E6 com cheque. E esse é um cheque que dá um duplo aqui, né, no cavalo. É melhor tomar esse peão. Rei toma em E6. E agora, o que jogar, né, nessa posição? Bom, muita gente aqui, eu acredito que jogaria um lance do tipo bispo em E3, né, para poder colocar o bispo aqui na mesma diagonal da dama e conectar as torres. Né, eu acho que seria um lance bem jogado. Outras pessoas acham que poderiam pensar em jogar rei H1. Né, são lances que a gente pensaria numa posição dessa, tirando aqui o rei da mesma diagonal da dama. Enfim, poderia, se quem for bastante tático, poderia estar olhando aqui o lance bispo F4, né, se aproveitando aqui da cravada do peão. Enfim, vários lances são possíveis nessa posição. E por isso que esse é o tipo de posição que o Mikhail Tal gosta. Ele gosta do caos. Ele gosta quando não existe só uma linha forçante, assim. Ele gosta quando existem infinitas possibilidades, onde ele pode criar realmente muita confusão. E aqui ele faz muita confusão com o lance torre B1. Pasmem, é o melhor lance da posição. Torre B1 aqui atacando a dama, colocando a sua torre então nessa coluna, que parecia ter sido aí um trunfo das negras, né? Ter dobrado aqui esses peões. E o Mikhail Tal faz desse limão uma limonada. Joga a torre aqui então nessa coluna semi-aberta. Essa torre vale dizer que está desprotegida aqui em B1, né? E não dá muito para você recusar aqui essa torre também, né? Deixar essa torre numa excelente posição. O Simagin vai para cima da torre, captura então, dama toma aqui em B1. E agora então o Mikhail Tal tem uma torre e um cavalo a menos. E ele continua aqui então com dama C4. E essa posição é muito linda, né? Porque a torre está cortando aqui o rei. O cavalo está bloqueando a única casa clara que o rei teria. E esse rei então será forçado a vir para uma casa escura. E ao ir para uma casa escura, o Mikhail Tal vai poder jogar o cheque, capturando aqui a dama na sequência. Olha que bacana aqui a continuação do Mikhail Tal, né? A partida segue então com rei D6, bispo em A3, dando cheque e abrindo aqui um ataque sobre a dama, rei C7 e agora então torre toma B1. Aí você fala assim, mas valeu a pena tudo isso? Porque agora bispo toma em A3 foi jogado e o Simagin pela dama dele, ó, vamos falar assim, vai 2 torres por uma dama, tá bom? Mais ou menos equilibrado. E agora as pretas têm aqui 2 peças menores por uma torre, que já são em geral melhores, né? 2 peças menores são melhores do que uma torre. Questão de peões está igual, 6 peões para cada um. Então, será que valeu a pena para o Mikhail Tal? O ponto todo é a continuação aqui da partida, né? As brancas estão melhores, porque depois de dama B3, agora o bispo está atacado e também o peão de B7 está atacado, né? A posição, a questão da segurança do rei aqui ela é muito importante, né? O rei do Tal está seguro, mas o rei do Simagin está mais exposto, né? Bispo E7, mantendo então a sua peça menor no tabuleiro, e aí dama toma B7 com cheque. Rei veio para D6, e agora D toma em E5 com cheque, abrindo um pouco mais aí a posição. Cavalo toma em E5. Torre D1 cheque, vamos ver com que maestria aqui o Mikhail Tal vai jogando essa posição. Rei E6, dama B3 cheque, empurrando aí o rei realmente, rei F5. Torre F1 cheque, rei E4, olha onde está vindo parar esse rei aí. Torre E1 cheque, rei F5. E agora nessa posição parece que as pretas estão bem defendidas, né? O cavalo aqui está defendido pelo rei, está bloqueando aqui a coluna E. A dama não consegue entrar na posição, né? Casas importantes aqui estão sendo seguradas, né? Então parece que o Simagin está segurando bem, mas o Mikhail Tal continua com genialidade aqui, com muita precisão, com o lance G4, cheque.
E agora o rei não pode se desviar da defesa do cavalo. E o cavalo não pode desbloquear a coluna E. Olha que interessante aí a posição, G4. Bom, o rei então veio para F6, continua defendendo aqui em E5 o cavalo. E o cavalo continua bloqueando a coluna. E agora, torre F1, mais uma vez o Mikhail Tal continua com a sua sequência de combo aí. Com torre F1 cheque, rei G6 e agora a dama conseguiu entrar aqui em E6 com cheque. E agora a posição está muito boa, né? Porque vai cair uma das peças. Não adianta aqui tentar jogar aqui um lance, por exemplo, como o bispo aqui em F6, porque a continuação seria, né? Se fosse jogado isso, dama em F5 cheque e depois de rei F7 a dama tomaria aqui em E5 de qualquer jeito, tá? O bispo estaria cravado, tá? Por isso depois de dama E6 cheque, o Simagin preferiu a segurança aí do rei, vai perder uma peça de qualquer jeito, né? Então rei H7. E aqui então o Mikhail Tal já consegue a sua primeira peça. E agora começa a mudar de figura, né? Porque uma dama aí por 2 torres, vamos falar assim, e uma torre é melhor já do que um bispo. Sem dizer que agora o Mikhail Tal já tem um peão a mais, 5 peões contra 4. Então a questão material melhorou muito por conta toda aí da segurança do rei. Agora o rei já está um pouco mais seguro, mas o Mikhail Tal realizou então o seu lucro aí em cima da questão da segurança do rei. E vamos ver como a partida continua. A torre aqui de H em 8, trazendo então a torre para o jogo, defendendo aqui o bispo. A torre aqui em F7, Mikhail Tal não está muito preocupado com ataques descobertos aí de bispo. E vai pro ataque, né? Realmente atacando aqui, ameaçando a checkmate. Bispo F8, portanto, defende o checkmate e ataca a dama. A dama em F5, a dama sai com o tempo sobre o rei aqui. É cheque. Não dá para cobrir com o peão está cravado. Rei G8 então, colocando aqui sempre de olho na torre, né? Escravizando aí a dama na defesa da torre. E agora então o que jogar, né? O Mikhail Tal tranquilamente melhora a posição aqui do seu rei com rei F2, não permitindo a entrada da torre na sétima. Poderia ter algumas ameaças de checkmate no futuro. Então rei F2 um lance importantíssimo. Bispo C5 cheque, rei G3 trazendo aí o rei para o jogo. Torre E3 cheque, rei H4. Torre de A em E8, dobrando então as torres aí, uma torre defendendo a outra. E agora então o que jogar, né? O Mikhail Tal continua de forma brilhante aqui, bem ao seu estilo, né? Ao estilo bem divertido de assistir, com o lance torre toma aqui em G7, né? Não satisfeito com os sacrifícios que ele já fez nessa partida, ele faz mais um. E aqui, né, o ponto todo é que se ele tivesse capturado aqui o bispo em C5, o rei tomaria em F7 e ficaria uma posição legal para as negras, né? E então por que não capturar um peão primeiro, né? Então essa que é a ideia aqui do Tal, né? Ele quer capturar o bispo de casas escuras, mas ele quer ganhar pelo menos então um peão e um bispo pela sua torre. A torre toma em G7, rei toma em G7 e agora a dama toma em C5. E ainda não é nada fácil, né? Ficou aí uma dama por 2 torres e o Mikhail Tal agora tem 2 peões a mais, né? São 5 peões aí contra 3. Vamos ver como é que o Mikhail Tal continua jogando isso. A torre aqui de 8 em E6, defendendo aqui os peões. E dama toma em A7, cheque. Rei G6 e agora o Mikhail Tal tem um peão passado perigosíssimo na coluna A. Ele continua aqui com dama em A8. Rei F6, A4. E aqui então o Simagin tenta levar o rei para quem sabe conseguir criar possibilidades de checkmate. Primeiro com rei E5 e ao passo que Mikhail Tal vai avançando com seu peão, não muito preocupado com checkmate por enquanto. A5, rei D5, trazendo mais uma defesa aqui para C6. Dama D8 cheque, rei E4, A6, rei F3, A7 e agora o lance torre E2. E essa posição é bem perigosa, né? Porque você fala assim, pô, que legal, agora o Mikhail Tal vai ter 2 damas, né? Ele vai promover aqui para a dama e ficar com 2 damas no tabuleiro. Não pode, tá? Porque se ele tivesse jogado isso, o Simagin jogaria torre toma em H2 e seria uma posição de checkmate. Olha só que coisa, né? O peão aqui está segurando a saída de G5, a torre está dando cheque, segurando todas as casas da coluna H e o rei segurando aqui a casa de G3, tá bom? Seria um belíssimo de um checkmate, 2 torres contra 2 damas, né? É claro que o Mikhail Tal não vai permitir esse brilhantismo todo dessa partida aí para as mãos do Simagin, então ele não promove aqui a dama e continua com dama D3 cheque. Agora torre cobre aqui em E3 e ele faz mais um lance brilhante aqui e o Simagin abandona. Ele faz o lance dama toma em E3 cheque e nessa posição o Simagin abandona.
Claro que o Mikhail Tal só poderia terminar a partida com mais aí um sacrifício, né? Que não é na verdade bem um sacrifício, porque aqui ele vai promover o seu peão na sequência, a dama volta para a partida, né? Então, caso aqui o Simagin quisesse continuar jogando aí, mas a essa altura ele já deve estar tonto, né? Já deve estar atordoado aí. Mas aqui, vamos por depois aqui de rei, E3 ou torre toma, tanto faz. Simplesmente o peão dele promoveria aqui para a dama. E aí a gente continuaria, né? Numa situação de superioridade aqui para o tal, né? Dama aqui, 4 peões contra a torre, 2 peões. Esse rei aqui estando exposto, né? Continua com o problema da exposição. Seria um final facilmente vencedor aqui pro Mikhail Tal, né? Então uma partida belíssima, cheia de sacrifícios aí. Esse é o Mikhail Tal com menos de 20 anos de idade. Aqui eu acho que ele deve ter uns 19 anos de idade, né? O mago de Riga, né? O garoto lá da Letônia. E já então criando, né, fãs apaixonados aí pelo seu estilo de jogo, né? Um jogo sempre muito preciso, muito artístico, né? Eu acho que essa é uma grande característica que dá para tentar definir o Mikhail Tal, né? Mas um dos aspectos dele é que ele é mais um artista do que um cientista, mas isso não invalida a precisão de seus lances, a precisão das suas combinações. Na maioria das partidas são realmente os melhores lances, são sacrifícios pedidos na posição, né? São realmente muito bem fundamentados os sacrifícios. Você pode botar num Stockfish para ver se realmente existiria alguma defesa, né? Se fosse contra um computador aquela posição, será que ele poderia sacrificar? E poderia, tá? Na maioria das vezes. Existem partidas que não, mas de qualquer forma ele acabava vencendo. Mesmo quando os sacrifícios não eram muito bem fundamentados, ele acabava vencendo por questões psicológicas, né? Os adversários ficavam aterrorizados. Muitas vezes ele fazia isso para o adversário gastar muito tempo também. Ele tinha esse aspecto de usar o tempo, né? Então ele fazia com que o adversário dele fosse se enrolando, e aí ele complicava mais ainda a posição, de forma que o adversário não conseguia calcular mais nada, não tinha mais tempo, fazia um erro e nisso ele vencia a partida, né? Então Mikhail Tal, um ser humano, né? Um ser humano fortíssimo, aí, um artista e um jogador apaixonante. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, a gente continua a nossa playlist com mais partidas aí do Mikhail Tal. Beleza, gente? Até a próxima. Obrigadão, valeu, abraço!